eu falei assim também uma grande ocorrência, uma das ocorrências mais marcantes na minha carreira foi quando eu era estagiário na Força Tática, no 22º. Foi até uma ocorrência envolvendo aí, hoje é domínio de cidades, né, mas nesse caso foi uma ocorrência de Novo Cangaço, vamos dizer assim. Na época era falado de Novo Cangaço, né, hoje a doutrina consolidou como domínio de cidade. Que na verdade também não foi assim, vamos dizer, um domínio de cidade, né? Foi literalmente um roubo a banco, né? Um roubo a banco, a caixa eletrônico, numa estatal, né, aqui em São Paulo, chama EMAI, uma empresa que controla águas ali da represa Billings, e dentro dessa empresa tinha tipo assim, uma mini agência bancária. E o engraçado é que nesse dia a gente estava fazendo o patrulhamento tradicional, né, normal, só que já estava dando quase 5 da manhã, nessa época eu estava trabalhando à noite, né, quase 5 horas da manhã, e já estava meio que batendo um sono, né, a gente falou, vamos encostar no posto para pegar um energético e tal, a gente encostou num amigo lá, pegamos energético, o Copom, era 5 e pouco da manhã, o Copom pagou uma ocorrência, a viatura tal, né, encosta na EMAI, que, segundo informações, aí tem uns indivíduos lá pulando muro. Ponto. Não tenho nada para fazer, né? A gente tava, vamos lá apoiar a viatura. Né? Porque a Força Tática é para apoiar as viaturas pequenas, né? Sim. Vamos lá apoiar a viatura. A gente se deslocou, foi rápido, né? O motorista lá, o Cabo Nunes, na época, foi muito rápido. Quando chegou na Avenida Interlagos com a Avenida Nossa Senhora do Sabará, uma viatura pequena falou, Copom, por aqui são indivíduos fortemente armados. Caraca. Aí o Copom já falou, tá caindo várias solicitações aqui de indivíduos fortemente armados, inclusive com reféns dentro do banco da EMAI. Pouquíssimos segundos, essa viatura falou, Copom, 2 veículos grandes acabaram de passar pelo portão principal. O portão principal é um portão enorme, né? Porque é enorme. Então, os 2 veículos grandes, SUV, passou pelas viaturas e caiu na avenida principal. E está indo sentido Estrada do Alvarenga ou Nossa Senhora do Sabará. Aí, modulei, o tático está muito próximo do local. E nessa de falar que o tático estava muito próximo do local, passou uma Pajero Dakar no outro lado, no contrafluxo. Aí o banco de trás, né, que é o Leonardo, hoje, inclusive foi para a rota, ele trabalhou bastante tempo na rota, ele falou, chefe, olha a Pajero lá. A gente olhou e falou, puta, é o carro. Aí o Nunes fez a volta, estava muito próximo do retorno, e aí a gente começou a perseguir esse carro. Ele deu uma baita de uma esticada, Quando eu falei, Copom tático 36, acompanhando o veículo tal, eles frearam o veículo, abriram as 4 portas, só com as 4 portas, as pontas do fuzil. Aí o Leonardo falou, fuzil, chefe, é fuzil. Aí eu fui descer da viatura, eu escorreguei na parte de você colocar o pé e caí no chão. Imagina com fuzil IA2, Imbel IA2, você cai no chão. Mas por incrível que pareça, era para ser isso. Eu escorreguei e caí. Os caras começaram a dar rajada de lá para cá. Então foi tiro para tudo quanto é lado. Eu fiquei no chão e comecei a disparar. Comecei a dar resposta no chão mesmo, comecei a atirar na direção dos caras. E aí eu lembro que o motorista e o Leonardo do banco de trás foram para trás da viatura, da Blazer. E eu só via os tiros deles e eu dando tiro e os tiros dos ladrões pipocando literalmente no asfalto. Você escutando mesmo o barulho. E a sensação que eu tive é de que qualquer momento ia ser baleado. Tanto que o pneu da frente da viatura estourou. E na sequência eu vi me arrastando no chão e o pneu de trás explodiu, o pneu de trás também da viatura, com os tiros dos caras. E dando tiro.
Só que o carregador do IA2, 15 tiros, né? Coisa muito rápida, né? Muito rápida. 15 não, 30 tiros, né? O carregador de 30. Então, muito rápido. Acabou a munição. Quando acabou a munição, na verdade ficou só uma, né? Ficou só uma munição. Os indivíduos entraram nesse veículo, nessa Pajero, e continuaram prosseguindo. E aí eu levantei o meu... Por isso que é importante você ter o porta-carregador, né? Olha só a importância de você ter o porta-carregador. Nesse dia eu estava sem o porta-carregador. O meu carregador sobressalente estava dentro do porta-luvas da viatura. E quem disse que dá tempo de você ir lá correr para pegar? Não dá tempo. Aí quando eu vi que o veículo estava saindo com os caras, eu voltei para a viatura, peguei o porta-carregador e coloquei no fuzil. E quem disse que a viatura saía do lugar? A viatura não saía, porque estava com os 2 pneus estourados. E aí a gente foi a pé. E daqui a pouco a gente escutou uma outra troca de tiro. Estava chegando a viatura do comando de força, se deparou com os indivíduos e mais troca de tiro. Eles entraram numa travessa e a gente prosseguiu a pé, literalmente os caras, fugiram, cara. Pensa num negócio doido. Pra você ter uma ideia, tinha mais de 100 estojos. Tudo quanto é lado. Tanto dos malas quanto da polícia. Foi literalmente um cenário de guerra, vamos dizer assim. Literalmente um cenário de guerra. Muito complicado essa ocorrência. A gente só não foi baleado mesmo porque Deus não quis. O Leonardo, inclusive, ele teve um estilhaço, pegou na cabeça dele, né? E engraçado que aí depois teve a preservação de local, coisa e tal. Aí depois as viaturas localizaram essa Pajero abandonada. E aí tiveram a informação que os indivíduos que estavam na Pajero tinham pego um senhor que ele estava numa perua escolar, né, numa van escolar, que estava saindo, era assim, já vamos lá, às 5h30 da manhã, ele estava saindo para pegar o pessoal, né, para levar para a escola, só que pegaram ele como refém, numa van escolar. E sumiram com o cara, falaram, leva a gente, os ladrões ordenaram que ele levasse ele para a região do Grajaú, uma região muito complicada aqui em São Paulo, e deixaram ele numa favela. Por que eu estou falando isso? Aí depois de mais umas horas, eles liberaram o tiozinho, né? Liberou, o cara foi embora, pegaram a molecada, prosseguir com o trabalho dele, que ele tinha que pegar as crianças, que tinha horário, né? Uhum. Pegou a molecada e foi colocando na perua, coisa e tal. Quando a gente estava apresentando essa ocorrência no 99, quando deu 7h30 da manhã, entra lá o jornal falando que uma perua escolar carregada de dinamites, munições, dinamites, né? Com bolsa com várias dinamites e com crianças dentro, na região aqui da Vila Olímpia. Ou seja, os indivíduos esqueceram uma bolsa lá com várias dinamites, caralho. A molecada... Ele foi pegando lá, a última criança praticamente, quando saiu, falou, esqueceram uma bolsa ali no chão. Quando ele foi ver, aquele monte de dinamite. Foi acionado o GAT na época, isolaram todo o local. Coisa. Você imagina, cara, a tragédia que seria. Caraca. Você imagina a tragédia que seria se alguém... Senhora. Uma criança brinca ali. Brinca com um negócio desse ali, cara. Enfim... Foi muito complicado. E os caras sumiram, enfim, puta, até hoje a gente não sabe o que deu. Dá uma raiva também, não dá? Como é que tu volta pra casa depois de uma ocorrência dessa? Você volta outro da vida. Ralei o braço aqui na hora que eu caí, ficou praticamente quase carne viva isso aqui. Eu fiquei uns 15 dias com dor do cotovelo. Você volta com vontade de dar uma resposta, de achar os caras? Você volta, cara, você volta. Na mesma hora você... Não, inclusive que na mesma hora você quer pegar os caras de qualquer jeito, cara. Mas como é que você pega os caras com a viatura com os 2 pneus estourados, sem condições de operar? Os polícia tava com sangue no olho mesmo para pegar os caras. Na hora nem pensa, né? Você nem pensa, deixar os caras escapar. Não pode deixar os caras escapar. E foi feito um grande trabalho vamos dizer assim, de patrulhamento, no sentido de tentar pegar os caras, mas os caras
ficou, vamos dizer assim, 1-0 pros caras. Chegou né? em casa muito pilhado? Você chega, meu, nem dormi direito esse dia. Nem dormi direito. Em casa cheguei, que sofre, né? Tem que eu cheguei, cara, daquele jeito. E, sabe, até aquela Sim. adrenalina baixar, né? Tu sabe, né? Demora um tempo e tal, até aquela carga, aí você vai descansar. Você fica fazendo filme na cabeça. Você fica pensando, né? Porque, meu, uma série de coisas, ter né? feito. Até essa ocorrência acabar, cara, essa ocorrência ela foi acabar, começou 5 da manhã, o início, né? 5 da manhã, ela foi acabar às 18 horas, quase 18 horas do dia seguinte. Desse dia, do próprio dia, né? Das 5 da manhã ficou às 18 horas. Isso porque a gente já tinha... No final do turno, isso porque a gente já tinha começado o trampo a gente, como era no... a gente tinha começado às 17 horas, tava no final do turno. Porque era madrugada segura, né, que a gente fala aqui. A gente já tava às 17. Chega, tem que descansar e no outro dia já tem que pegar outro turno. Ia ter que pegar outro turno. Mas eu lembro que até peguei uma folga por causa disso daí. Ah, tu conseguiu pegar? Consegui pegar uma folga, porque a gente ficou muito... Tu ia voltar pilhadão, tu ia voltar... A gente pegou uma folga, tá? Depois que a gente voltou a trabalhar. Depois que baixa a adrenalina, continua aquela vontade de pegar os caras ou tu começa a pensar, porra, podia ter morrido? Então, o que acontece? Aí você começa o quê? A parte de gestão de risco, né? Você começa a fazer análise de risco, né? O que deu errado, o que deu certo, o que podia ser feito, aquela questão do tombo lá que eu caí da viatura foi muito bom. Eu sempre falo, eu classifico como tombo de Deus, né? Deus foi lá e me picou o rodo ali. Eu caí literalmente porque a porta da viatura ficou com 3 disparos dos caras. Se eu fico abrigado na porta, o local, para você ter uma ideia, era uma avenida. É uma avenida, Sabará, principalmente nessa região ali, é uma avenida muito larga e não tinha pontos de abrigo. O único ponto de abrigo era a viatura. Né? Porque a coisa é muito rápida, né? Porque às vezes muita gente pensa que, igual o filme, você tem tempo de você fazer tal coisa. Cara, não é receita de bolo. Você vai agir com aquilo que tu tem ali na hora. O que você tem.